Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e a caridade de cada um de todos vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos de seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo de sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer no espírito por palavra, ou por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, não vos querendo parecer Deus. Não vos lembrais do que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter dado, por Deus ter elegido desde o princípio da salvação, em santificação do Espírito e fé na verdade,
para o que ele, pelo nosso evangelho, vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos havemos andando desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmo exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. E esses tais mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre a paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que ao sinal em todas as epístolas assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A segunda carta aos Tessalonicenses vai nos ensinar o quanto Paulo tinha zelo pelo povo e quanto Paulo exortava o povo para falar sobre a palavra de Deus, para falar ao povo sobre o crescimento espiritual. O quanto era necessário que todos pudessem ser uma igreja de Deus, com paciência e fé, e mesmo diante das perseguições, das aflições, que eles pudessem suportar tudo. E quantas vezes nós passamos tantas perseguições? Quantas vezes nós passamos tantas aflições? Quantas vezes parece que é o fim? Parece que as forças se acabaram e que não há mais uma saída, não há mais uma luz. E muitas vezes, diante da escuridão, diante de um muro onde não se consegue enxergar o outro lado, as aflições que vêm nas nossas vidas muitas vezes são para nos fazer parar. Mas Paulo, ele diz para que pudéssemos estar firmes na palavra, para que pudéssemos estar firmes na fé, acreditando no poder e na glória de Deus. Porque o Senhor é aquele que não abandona nenhum que está na fé. E Paulo fala sobre a segunda vinda de Jesus Cristo.
O quanto é importante para nós que Jesus venha para nossas vidas, para que possamos viver o reino dos céus, para que Jesus seja revelado em nossas vidas e que possamos ser santificados pelo Espírito Santo, na verdade e na fé. E muitas vezes queremos buscar essa verdade em outros livros, em outras escrituras que não seja a palavra de Deus. Mas a única verdade que pode preencher a nossa alma, que pode nos dar crescimento espiritual, é a palavra de Deus. O evangelho, ele é saciante para as nossas almas, porque nada mais pode nos saciar, nada pode saciar a nossa alma, porque a nossa carne, ela briga com o espírito para que não possamos ler a Bíblia. Quantas vezes você para ler e você não consegue dar sequência, e muitas vezes você nem entende o que a palavra está querendo dizer. Mas quando nós paramos e temos sede de buscar essa verdade para nossas vidas, porque somente essa verdade pode libertar as nossas almas de cativeiros e de prisões. E por isso Paulo exorta-nos. Paulo ele escreve essa carta dizendo que as palavras do Senhor, elas são verdade. Paulo fala para nós admoestarmos uns aos outros, instruindo aqueles que estão perdidos, aqueles que andam errando, andam no caminho da escuridão. E quando Paulo ele nos adverte a falarmos da palavra de Cristo, a falarmos dessa palavra que é a palavra de vida, é para que muitos que estão perdidos venham ser salvos, porque muitos não serão salvos. Mas como saber isso? Aqui na carta de Tessalonicenses, Paulo escreve que haverá muito engano, muitas pessoas serão enganadas, muitas pessoas verão falsos mestres fazendo maravilhas, enganando o mundo, rejeitando Cristo, rejeitando a cruz. E não há outro caminho a não ser o caminho da cruz. E quando nós entendemos que a cruz, ela é a verdade para as nossas vidas, não há caminho que não seja pela cruz. Precisamos entender isso, porque a porta larga não pertence a nós. Não pertence a nós que cremos na palavra de Deus, não pertence a nós que andamos segundo os passos de Jesus. Nós podemos observar pelo caminho de Jesus, pelo andar de Jesus. Não foi um caminho fácil, foi um caminho árduo. Quantas pessoas aceitaram ele, mas quantas pessoas não aceitaram Jesus? Quantas pessoas ridicularizaram ele, rejeitaram ele, humilharam ele, abandonaram ele? Quantas pessoas? Quantas pessoas ridicularizaram Paulo, porque Paulo ele se encontrou com Jesus. E quando ele encontra com Jesus, ele quer seguir o Jesus que ele encontra, e aí a religiosidade cai por terra. E os religiosos não aceitam Paulo. E Paulo, sabendo que não ia ser aceito ali naquele povo judeu, ele sai daquele meio e ele vai para os gentios, porque são os gentios que vão recebê-lo. Mas por que ele precisou fazer isso? Porque Paulo, ele perseguia os gentios. Paulo acreditava que ele era um semideus. Paulo acreditava que a religiosidade e a doutrina humana o salvaria. E por isso Paulo escreve as cartas. Como este homem foi usado para escrever cartas ao povo gentil, mesmo ele sendo de família judia. Mas ele se entregou. E muitas vezes nós precisamos nos entregar.
Muitas vezes nós precisamos doar o nosso tempo, doar o nosso coração, entrar neste caminho estreito e entender que Deus está no controle de todas as coisas. E o que nosso crescimento espiritual se dará quando nós abrirmos os nossos olhos para entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E que tudo aquilo e todos que estão à nossa volta estão com um propósito sobre as nossas vidas para nos aperfeiçoar, para nos moldar de acordo com a vontade de Deus. Se você precisa ser paciente, Deus vai oferecer para você pessoas que vão tirar a sua paciência. Se você precisar ler a Bíblia, Deus vai colocar pessoas no seu caminho que serão espinhos para você. Se Deus precisar te aproximar dele, Deus vai colocar pessoas que colocarão você diante de grandes juízos. E por que Deus faz isso? Porque Deus ele quer usar as nossas vidas como instrumento vivo para Ele, porque todas as coisas são para Ele e por Ele. E que você fique com essa palavra no seu coração. Que essa palavra frutifique e que dê muitos frutos. E que não esqueçamos desse versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.